Logo na chegada à terra de Camões, Marcelo foi recebido com muito carinho por alguns sportinguistas. A ideia do Sporting era fazer com que Marcelo sentisse o clube e a cultura lusitana desde o início. O jovem foi hospedado nada mais, nada menos do que na academia do clube em Alcochete, região metropolitana de Lisboa, local onde grandes jogadores como João Moutinho, Cristiano Ronaldo e Nani deram os primeiros passos com a camisa dos Leões de Lisboa. Assim como conhecemos a casa de Marcelo em Tupã, nossa equipe em Portugal foi recepcionar o Marcelo e ver como o sportinguista canarinho estava hospedado. No quarto dia em Portugal, Marcelo foi nosso guia em um tour pelas instalações da Academia Verde Branca. Mostrou com orgulho o refeitório, os campos, o ginásio, o vestiário dos jogadores jovens, os corredores e os quartos dos atletas. Aqui na academia do Sporting, mais ou menos em quartos como este, já estiveram jogadores de classe mundial. Nani, João Moutinho e até mesmo Cristiano Ronaldo. Um privilégio para quem veio do Brasil, de Tupã, conhecer uma academia como essa e quartos onde já passaram jogadores deste nível, não é não, Marcelo? O que você pensa sobre isso, estar aqui, qual que é o sentimento? Fantástico e para poucos, no caso, né? Para poucos, né? Tá emocionado de estar aqui? É um prazer conhecer o Sporting que você via tão longe e agora está por aqui. Gigantesco aqui. Gigante. Marcelo estava maravilhado com sua experiência que tinha vivido até aquele momento. Falaram que eu vinha para Portugal e comecei a chorar que nem criança. Aí depois disso depois de tudo, a entrevista, tudo... Pô, Sporting TV tá em casa, em Tupã, vieram aqui de Portugal. Aí eles organizaram tudo, aí da parte deles fizeram tudo mesmo. Passou na cabeça foi que... Vixe, vontade de chorar, de alívio, porque pra mim eu tava tentando juntar mesmo. Carta eu não tirei, um monte de coisa eu deixei de lado pra juntar, só que... se fosse por mim mesmo, ia demorar mais uns 2, 3 anos, em média, mais ou menos. O jovem Marcelo conheceu tudo o que poderia conhecer sobre o Sporting. Embarcou no museu do clube, se encantou pela quantidade de troféus, foi ao estádio vazio e tirou muitas fotos, selfies para uma vida inteira. Mas o ápice da visita de Marcelo foi o jogo entre Sporting e Marítimo pelo Campeonato Português desta temporada. O clube levou o jovem para a partida e Marcelo, que achava que apenas iria assistir o jogo do camarote, foi surpreendido com uma série de surpresas que irão certamente ficar marcadas na vida deste menino. O que eu imaginei foi só ficar no camarote, ver o jogo e tudo, né? Talvez ir lá falar com outro jogador, só isso. Só que quando eu cheguei lá no estádio foi tudo diferente. No jogo, Marcelo se tornou protagonista antes, durante e depois da partida. Foi levado para conhecer a torcida, foi convidado para ir ao gramado e foi ovacionado pelo estádio todo com aplausos, bandeira com seu nome e homenagens que deixaram Marcelo emocionado e sem palavras. Depois disso, veio a parte mais fácil, ser torcedor. Fez parte da festa da torcida organizada sportinguista, ergueu bandeira, cantou músicas e no final comemorou a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Marítimo. Depois do jogo, conheceu os jogadores e o técnico Jorge Jesus. E ainda tinha mais. 2 dias depois da partida, foi até o gabinete presidencial, onde recebeu de Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, o cartão de sócio número 138 mil, o que fez o Sporting passar à 6ª posição no ranking dos clubes com mais sócios torcedores no mundo. Posto associado, passou o Sporting do 7º lugar para 6º lugar. Isso agora marca, mas é verdade. O sonho de Marcelo estava realizado. O orgulho pelos dias que viveu estava estampado no seu rosto. O menino que nunca tinha sequer saído do estado de São Paulo voou alto demais. Conheceu Lisboa, aprendeu sobre a história portuguesa em cada rua da cidade. Exibiu com orgulho a tal camisola sportinguista.
E na bagagem, Marcelo voltaria para Tupã com memórias fantásticas, com a missão de ser um embaixador do Sporting no Brasil. E apesar de todo o aprendizado em terras lusitanas, foi o sportinguista canarinho que nos ensinou que a paixão por um clube realmente transborda racionalidade. A união entre Marcelo e Sporting faz com que tudo isso seja muito mais que um jogo e que essa união continue nas próximas temporadas, principalmente com o clube português brilhando também na Liga dos Campeões da Europa. Que história, hein, gente? Que história. A gente às vezes fala, né? Isso é só um jogo, futebol é só um jogo, só uma partida. Até pode ser para aquelas pessoas que de repente brigam por isso, aí é feio. Mas o cara que conseguiu viajar, o Marcelo conseguiu sair daqui, ele nunca tinha visto o mar, ele nunca tinha ido num restaurante. E ele foi até Portugal, conseguiu realizar esse grande sonho que a gente mostrou aqui. Que baita história. Parabéns, Marcelo, por ter conseguido realizar esse sonho. Parabéns para o Sporting também, que conseguiu fazer isso acontecer, né? E parabéns para o Arthur Quesada, porque foi uma bela reportagem que a gente conseguiu aqui assistindo Liga Espetacular.